Ok. E então hoje temos como palestrante uma de nós. Quem é a nossa palestrante hoje é a Eli Machante, é uma das fundadoras da Rede Inveco, mas hoje está aqui no seu papel de investigadora no CERNAS, num centro associado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Ela é também docente na Escola Superior Agrária de Coimbra. A Eli é bióloga, tem um doutoramento em Ecologia, onde trabalhou tanto aqui em Portugal como na África do Sul, a começar com o controle biológico de que ela nos vai falar hoje. Portanto, ela trabalhou com acácia de espigas, com impactos, restauração e controle biológico, e foi uma das pioneiras em Portugal a começar a trabalhar com este tema, e mesmo na área das invasões biológicas, no século passado, foi uma das primeiras pessoas a começar a trabalhar nesta área. Ela faz investigação numa vertente muito aplicada, com plantas invasoras, com várias espécies diferentes, com um foco grande nas acácias, na acácia de espigas e também outras que ela vai falar, na erva das pampas, várias espécies aquáticas, e sempre numa perspectiva muito aplicada de estudar o que é que estas espécies fazem, mas também como é que as podemos controlar, e com um foco muito especial no controle biológico, que é o que ela nos vai falar agora a seguir. Mas além desta parte da investigação e da gestão das espécies, ela tem também muito trabalho na divulgação e comunicação científica, na ciência cidadã, no apoio a entidades que gerem plantas invasoras, e é uma das dinamizadoras da plataforma invasoras.pt. Tem muitos artigos e capítulos de livros publicados, participou em muitos projetos de investigação com cientistas nacionais e internacionais, orienta muitos alunos, portanto tem um currículo já de algumas décadas nesta área das invasões biológicas e com um relevo muito grande para o biocontrolo. E é isso que agora eu passo a palavra para ela poder falar um bocadinho. Estás sem som, Hélia? Ia-te pedir para verificares os links, porque está aqui uma confusão qualquer entre os links do inquérito e os links da ACD. Está a abrir Eu vou trocado. colocar o da ACD novamente, ok? O que tu tinhas colocado há bocado é do inquérito, ok? Esperem, posso me ter enganado. Enganaste, sim. Faz Desculpem, favor. desculpem. Tenho Eu acho várias que se coisas enganou. abertas. Acho que se enganou. Enganei-me, sim. Agora estava a olhar para ele outra vez e vi que não era o mesmo. Peço desculpa. Tinha vários abertos e enganei-me na clicar. Vou também. Tá? Posso começar então? Podes, eu vou colocar, mas podes ir começando, sim, desculpa. Então vou partilhar. Antes de mais, boa noite a todos. É muito bom ver na última sessão, eu pensei que iam estar já de férias alguns, mas é muito bom ver aqui um grupo tão simpático. Obrigada, Beta, pela apresentação. De repente, quase que me fizeste parecer velha, mas não se enganem, ok? E eu venho falar de um tema que eu adoro, ok? Portanto, obrigada pelo convite. E vou falar de controle biológico. Onde estamos, para onde vamos. E onde é que nós estamos? Eu vou fazer assim um micro resumo para depois ver se me conseguem acompanhar até ao final. Onde nós estamos em termos de controle biológico é que temos apenas um agente de controle biológico introduzido intencionalmente depois dos testes todos feitos direitinhos para controle de uma planta invasora, ok? Em Portugal. E este agente é o Triquilogaster. Já houve outras sessões das invasoras às quartas, em que se falou de algo relacionado com o Triquilogaster, por isso convido-vos desde já a rever. E é um dos casos que eu vou falar mais, porque é onde nós estamos. Também estamos, mas numa fase muitíssimo mais atrasada, portanto, não há nada em ambiente, só agentes em ambiente absolutamente confinado, em quarentena, contra outras duas acácias invasoras, a mimosa e a Austrália, e na verdade podem atingir outras acácias, mas são muito específicos para as acácias.
são uns gorgulhos, que estão aqui as fotografias, que são do género melantérios. Para onde é que nós vamos? Eu acho que nós vamos para prioridades. Portanto, nós há muitas das espécies de plantas invasoras em Portugal que têm atualmente agentes já selecionados noutras partes do mundo, e nós, aqui há um tempo, achamos que tínhamos que fazer prioridades, e quem elegemos como prioritários, além das acácias, que já temos algum trabalho a decorrer, foi o jacinto de água, que há aqui esta cigarrinha simpática, foi a sanguinária do Japão, que também já houve sessões gravadas sobre a sanguinária, e depois temos aqui várias outras espécies, elódias, ludvígias, portanto não nos faltam alvos de espécies que precisam muito de controle biológico. Por outro lado, temos que nós nem gostamos muito de chamar agentes de controle biológico, portanto eu coloquei aqui entre aspas, temos inimigos naturais de algumas plantas invasoras que terão sido introduzidos acidentalmente, nós não temos registro nenhum de como é que foram introduzidos, mas a verdade é que fazendo muito trabalho em campo, temos vindo a encontrá-los em campo, ou às vezes até, no caso, por exemplo, deste gorgulho da azola, são agentes que já há publicações sobre a sua presença acidental, portanto, introdução acidental em Portugal. E agora, mais recentemente, dos pantalobos, da erva das pampas, do espinheiro carru, que é outra acácia, uma das poucas acácias que picam que temos em Portugal, das cobíneas. Portanto, há vários organismos que são da origem, das regiões de origem destas espécies, que já foram detectados em Portugal, mas que não gosto de lhe chamar agentes de controle biológico, porque não foram introduções que tenham sido acompanhadas. A verdade é que comecei assim para vos fazer aqui uma justificação do título, mas é importante explicar como é que começou. E para isso vou-vos pôr um pouquinho por dentro da minha cabeça. Há muitos anos, quando começamos a trabalhar com espécies de plantas invasoras, e eu comecei a trabalhar em concreto com a acácia de espigas, a acácia que aparece mais no litoral, foi muito rápido até percebermos que os métodos atualmente existentes, que assim de uma forma mais alargada se referem a controle mecânico ou controle manual, mas físico, ou controle químico, não estão a dar os resultados que nós precisamos. Precisamos de métodos mais sustentáveis, menos dispendiosos, mais amigos do ponto de vista ecológico e económico, mais sustentáveis a médio e a longo prazo, para controlar plantas invasoras de uma forma geral. E nesta altura, portanto, começando a trabalhar com as plantas, vendo os impactos e a necessidade de intervir para as controlar, a pergunta que apareceu foi o que fazer? E por um acaso feliz de conhecer pessoas que trabalhavam na área, acabou por se colocar a hipótese do controle biológico, que na altura, para controle biológico, para controlo de plantas invasoras em concreto, não se fazia, nem em Portugal, nem na Europa. Então vou começar por onde eu comecei. O que é que isto é? Portanto, o controle biológico, que às vezes aparece referido como controle natural clássico, refere-se a ir à região de origem da espécie que queremos controlar, neste caso uma planta invasora, encontrar inimigos naturais, não pode ser um inimigo natural qualquer, tem que ser um inimigo natural que atinja só essa espécie, afete só essa espécie, portanto seja específico para a espécie, ou as espécies às vezes, que queremos controlar. E depois tem que se fazer testes para ver se é possível introduzir esse organismo sem afetar outras espécies e que tenha como resultado o controlo, a diminuição do sucesso da espécie-alvo que nós queremos controlar, da planta invasora. Okay? Isto logo à partida, espero que estejam aí a pensar, não é? Porque a reação saudável é pensar, isto tem aqui muito risco envolvido, isto tem desvantagens. Desde logo, eu vou introduzir uma espécie que é exótica. E se vocês já nos ouviram falar, se já assistiram a outras sessões das invasoras às quartas, se já sabem alguma coisa sobre controle, sobre espécies invasoras, a introdução de uma espécie exótica pode ter e tem riscos associados muito sérios. Portanto, desde logo, isto é uma das coisas que nos dizem muitas vezes,
Então, mas vão introduzir, vocês trabalham com espécies exóticas invasoras, querem controlá-las e vão introduzir outra espécie exótica para fazer isso pode correr muito mal. Já vos digo como é que isto depois se torna numa vantagem. Depois, isto, claro, pode ter potenciais riscos para as espécies nativas, e para as espécies exóticas que não sejam alvo deste organismo. E há ainda um risco, isto é o que a maior parte das pessoas pensam logo no imediato, mas depois há ainda a outra parte de este agente que nós estamos a trazer, que muitas vezes é um inseto, mas não tem que ser um inseto, pode ser um fungo, por exemplo. Um, esta espécie que nós estamos a trazer para controlar a planta invasora pode ser ele próprio vetor de parasitas, de parasitoides de outros organismos que vivam nele. Portanto, isto também se pode tornar uma desvantagem. Por outro lado, começar a escolher, selecionar um agente, portanto, imaginem para as acácias, pagar viagens de cientistas à Austrália para escolher insetos que são inimigos naturais das acácias, fazer todo o trabalho de base, trazer muitos insetos que depois dos testes todos são excluídos porque afinal não atingiam só as acácias, mas podiam ir para outras espécies. Portanto, tudo isto pode demorar muitos anos e tudo isto pode ser muito dispendioso, e isto, claro, que também pode ser considerada uma desvantagem. Mas claro que há vantagens. Para contrabalançar aquela primeira desvantagem de ser uma espécie exótica, a verdade é que atualmente existem protocolos, testes, princípios, estándares internacionais segundo os quais estes testes têm que ser feitos, que são credíveis, que são muito rigorosos e que nos permitem eliminar as espécies que pudessem ir ter efeitos não desejáveis. Não vou dizer eliminar 100%, porque é vida, mas vou dizer reduzir muito a possibilidade destas espécies virem a ter um efeito que não é aquele que nós queremos, que é controlar a planta invasora, a espécie alvo. Por outro lado, é um amigo, comparando, por exemplo, com o controle químico, que agora se fala muito da redução dos químicos, e ainda bem que se fala muito da redução dos químicos, o controle biológico não é um agente poluidor. E sendo um agente bem selecionado depois de todos os testes e sendo muito específico, que é o que acontece com a maior parte dos agentes, ele de facto vai ser amigo do ambiente porque ele vai atingir aquela espécie que nós queremos controlar e não passa para outras espécies. Pode ser, era isto que eu já estava um bocadinho a fazer, pode ser super, super específico, ok? Aliás, se repararam o nome que estava ali quando eu falei do agente que nós já libertamos, ele chama-se Trichilogaster Acacia longifoliae. O próprio nome do organismo, do inseto, reflete o nome da espécie que ele quer controlar e é de facto muito específico. Depois, outra vantagem é que depois de um destes agentes ser introduzido e se estabelecer, ele é muito frequente ele não necessitar de mais continuidade, enquanto nós temos, por exemplo, um controlo físico, mecânico, manual, um controlo químico, um controlo fogo controlado, sei lá, vários métodos precisam continuamente que haja novas intervenções. Um agente de controle biológico, depois de estabelecido, é muito frequente, não ocorre sempre, às vezes é preciso fazer controle inundativo, que é outro tipo de controle biológico sem ser o clássico, mas é muito frequente que o agente se consiga reproduzir e manter sozinho, ir encontrando as plantas-alvo e vai fazendo isto sem a necessidade de nós estarmos a reforçar a aplicação todos os anos e isto dá-lhe, obviamente, sustentabilidade. De tal maneira que várias entidades a nível internacional têm vindo a reconhecer o controle biológico como uma ferramenta-chave para a gestão de espécies invasoras. Desde logo a Convenção para a Biodiversidade, a PPO, que é uma entidade europeia de proteção de plantas, o IUCN, que é o ICNF internacional, portanto, entidade de conservação da natureza a nível internacional, o IPBES, que nós tivemos na primeira sessão deste ciclo das invasoras às quartas. Portanto, várias entidades têm vindo, entidades e às vezes organizações, têm vindo a reconhecer este método de controle como chave para a gestão de espécies invasoras. Tem, na verdade, um bom historial de segurança e
Esta segurança refere-se a não atingir espécies que não são as espécies-alvo. Isto, claro, desde que os testes sejam feitos. Eu não estou a falar de controlo feito historicamente há mais de 100 anos, em que os testes não eram tão rigorosos, e há exemplos muito maus, exemplos que ficaram gravados associados ao controle biológico, mas que eram feitos com testes muitíssimo menos rigorosos do que são hoje em dia, e deixavam introduzir agentes que, mesmo em testes, em fase de testes, em ambientes confinados, às vezes atingiam outras espécies. Hoje em dia, portanto, seguindo o patamar que é exigido atualmente, de facto temos muito bom sucesso. E aquela desvantagem de ser dispendioso, tivemos que fazer todo o processo desde o início. Na verdade, por exemplo, no caso em que nós estamos em Portugal, em que temos espécies de plantas invasoras-alvo que são comuns a vários outros territórios do mundo, nós temos ganho imenso com a partilha de experiência de outras regiões que já tinham selecionado os agentes, e isso, obviamente, faz com que o processo seja muito menos dispendioso. Para terem assim um contexto geral, no mundo isto não é minimamente uma coisa nova. Portanto, há mais de 7.000 introduções à volta de 3.000 agentes de controle biológico. Isto é muito, mas não estou a falar só de plantas, ok? Quando focamos nas plantas invasoras, o número reduz muito, remonta mais ou menos a 100 anos. Na verdade, isto é um bocadinho mais do que 100 anos, porque já vamos aqui lançados em 2024. E o número reduz, não é? Portanto, aqueles 7.000 têm a ver com agentes também, por exemplo, pragas de plantas, e depois arranjar agentes de controle biológico para controlar essas plantas. Mas quando focamos em agentes para controlar especificamente plantas invasoras, e às vezes plantas infestantes, mas principalmente invasoras, reduz para 1.500 introduções de à volta de 450 espécies de agentes de controle biológico, em que os alvos, e isto é muito comum, os alvos são menos porque é frequente introduzir mais do que um agente para a mesma planta invasora. Portanto, surge aqui as 175 plantas como alvo. Mas, na verdade, quando focamos na Europa, o panorama é radicalmente diferente. Ou seja, estas centenas transformam-se em abaixo de 10, e temos, na verdade, à volta, eu pus aqui 5, já vos contextualizo o que é 4, 5 agentes para plantas, porque tem aqui a ver com umas ilhas, e só desde 2010, portanto já não remontamos há mais de 100 anos, é só desde 2010, uma década e pouco. Os agentes não chegam a meia dúzia para plantas invasoras, ok? E sublinho bem isto, porque quando olhamos para alvos que são outras espécies de animais, por exemplo, pragas de plantas, na Europa há de facto bem mais introduções e ultrapassam as 300. E estou a falar, por exemplo, de um pozinho que se compra para matar a mosca da fruta, e aquele pozinho não é pozinho, são ovos de um inseto que vai depois prejudicar o ciclo de vida da mosca da fruta, e que é um agente de controlo biológico, e que às vezes os testes são algo crípticos. Avançando, vou só chamar a atenção disto, apesar da Europa não introduzir agentes para controlar plantas, mas introduzir agentes para controlar pragas de plantas, a Europa é fonte, portanto, deu de espécies suas nativas de insetos que foram introduzidos noutros sítios do mundo para controlar plantas invasoras, mais de 400. Se quisermos ver quem são estes 4, 5, está aqui o entre parênteses, é este que já está aqui, este quinto. É um inseto que foi introduzido precisamente numa das nossas ilhas, na Madeira, já na década de 60, para controlar esta planta invasora, que agora também já aparece no continente, que é a Geratina adenófora. Mas na verdade não conseguimos apurar exatamente que tipos de testes é que foram feitos,
como é que foi feita a monitorização do seu estabelecimento, e por isso é que o pusemos aqui entre parênteses, porque ainda não conseguimos acertar bem tudo o que foi feito, ter acesso à informação. De uma forma mais estabelecida, por assim dizer, em 2010 foi introduzido o primeiro, e aí estou a começar aqui pelo lado esquerdo do slide, é esta SILA, está aqui muito ampliada, mas ela é pequenina, foi introduzida no Reino Unido, portanto não na Europa continental, na grande ilha que é o Reino Unido, e é contra uma planta invasora que nós temos em Portugal, que é a Falópia japónica ou Reinotria japónica. Depois, 4 anos mais tarde, foi introduzido um fungo, esta Pocínia comarobi é um fungo, contra uma planta que nós não temos espalhada em Portugal, que é a Empácea grandulífera, e que também foi no Reino Unido. E depois, passado um ano, temos o nosso Triquilogaster, ok? Portanto, o agente que eu falei no primeiro slide como sendo o único agente que está introduzido intencionalmente em Portugal é este pequeno inseto, isto está ampliado, eu já vos mostro depois com uma escala, mas vem aqui com a planta, é pequenininho, que na verdade é uma vespinha galhadora, que forma galhas. E depois, passado mais 3 anos, introduziram contra a Crassula elmsii, que nós estamos a ter expansão em Portugal, da planta invasora, não do Aculus crassulae, portanto um ácarozinho que foi introduzido para controlar esta espécie. E depois, entretanto, tivemos uma nova introdução desta vez. Portanto, se vocês repararem, há aqui uma grande coincidência com o Reino Unido, os agentes, nós em Portugal fizemos a primeira introdução na Europa continental de um agente intencionalmente estudado, o processo todo direitinho para controlar uma planta invasora, os outros prévios foram no Reino Unido, mas depois em 2020 voltou a haver uma nova introdução, desta vez já na Holanda, deste agente para a Falópia japónica. E a história na Europa, não sei se perdi aqui alguma coisa de mais recente, mas é muito breve. Como é que ela começou para nós? Portanto, nós tínhamos a espécie de planta invasora que começou a trabalhar, e eu agora vou passar esta parte assim, isto é só mesmo o contexto, não é a mensagem principal. Esta espécie é australiana e foi introduzida de propósito para segurar as dunas. Está presente principalmente nas áreas litorais, mas tem avançado muito para o interior em algumas situações. Não é minimamente um problema só em Portugal, está espalhada é invasora em vários outros países. E conhecendo-a, percebe-se que é uma espécie que um dos seus grandes pontos fortes para ser invasora é a produção de muitas sementes que depois se acumulam ao longo dos anos num banco de sementes com milhares de sementes por metro quadrado, enterradas no solo, na areia, muitas vezes, mas que dão rapidamente um potencial de invasão, ou seja, há uma intervenção, retiram-se as acácias de espigas. É uma espécie que não rebenta tanto como outras acácias, mas rapidamente começamos a ver este tapetinho de plântulas a germinar e rapidamente ele cresce e torna-se num manto verde e depois cresce ainda mais, as árvores dominam só com acácia de espigas e por baixo fica este tapete de folhas, vou dizer folhas, que não deixam muitas vezes mais nenhuma espécies surgir. Isto, claro, que se reflete em vários estudos, em vários impactos, que nós tivemos vários estudos para os quantificar, em termos da diversidade de muitos grupos taxonómicos, tanto plantas como animais, insetos, produtividade florestal, portanto tem muitos impactos. No início, à volta de fim da década de 90, início de 2000, os métodos que existiam eram só os físicos e os químicos para controlar esta espécie. Isto é um exemplo de uma área litoral em que a acácia de espigas foi controlada, acumulou-se esta quantidade de biomassa, e o pior não é isso. O pior é que vocês veem aqui claramente as filhas de biomassa, ainda estão ali, ainda não foram removidas, e este verde tudo que aparece aqui é a germinação das sementes da acácia de espigas a renovar. Portanto, ainda não houve tempo de remover as filhas de biomassa e ela já está aqui a renovar. Ou seja, daqui a nossa necessidade de alternativas que fossem diferentes. E chegou-nos este pequenino inseto, ok? Portanto, se vocês virem aqui, aí agora de repente... O teu som às vezes fica abafado e não se percebe bem. É? Sim, agora está bem.
Está bem? Sim. Posso ser eu a mexer as mãos à frente do som. Ok, foi logo e Um, meia. ok. Mas eu comecei a falar um bocadinho depois. Este é o Trivila Gacha. É minúsculo, ok? Não se deixem enganar. Eu queria tirar esta coisa daqui. Não se deixem enganar, estão a ver aqui a escala do milímetro. Ele está grande só mesmo para vocês verem bem. Na verdade, esta é uma menina. Se não me ouvirem, diz-me outra vez, está bem? O que este agente faz é reduzir a formação de sementes e de ramos e de folhas, vou dizer folhas entre aspas, da acácia de espigas, porque em vez de se formarem as flores, que depois dariam estas vagens que estão aqui por baixo da cruz, ele forma estes bugalhos, estas galhas, ok? Se formam estas galhas, as vagens não se formam. Se as vagens não se formam, as sementes também não se formam. E quando não faz estas galhas nas gemas que iam dar as flores, que depois dariam os frutos, que depois dariam as sementes, ele consegue fazer estas galhas nas gemas que iriam dar novas folhas e novos ramos. E, portanto, também diminui o crescimento vegetativo. Está aqui uma fotografia de detalhe para vocês verem como é que ele está dentro da galha. Portanto, é uma galha que foi seccionada. Quando ele sai, deixa estes furinhos, é como os bugalhos dos carvalhos, e tem uma média de chega a 3 milímetros, às vezes é mais pequenina. Se a virem aqui no tamanho normal, não é? Mal se vê na planta. Depois, claro, conseguimos ver estas fotografias que eu estou a mostrar, são tudo fotografias à lupa ou com ampliação. E como é que é o currículo dele? Portanto, ele foi introduzido na África do Sul há mais de 50 anos, foi testado em muitas espécies não alvo para ver se conseguia fazer estas galhas, isto já foi feito em Portugal. Mostrou de facto na África do Sul que forma galhas pontualmente na Austrália, Cassia melanoxylon, e na Parisiantes lofanta. São outras duas plantas invasoras que nós temos em Portugal, mas nós nunca encontramos galhas ainda em Portugal nestas espécies. Tem um ciclo de vida anual em que a maior parte do ano é passado dentro da galha, portanto não se vê insetos a voar. Depois sai, quando faz o furinho, aquele furinho que se via ali nas imagens, ele sai e ele, ao sair faz o furinho, passa para o ambiente e vive à volta de 2, 3 dias. Durante esses 2, 3 dias, ele procura gemas muito pequenininhas da planta para pôr os ovos. Quando põe os ovos, morre e acabou a vida enquanto inseto livre. Portanto, ele vive a maior parte do tempo dentro das galhas. Os ovos podem ser muitos, está aqui uma média de 300, às vezes já contamos mais ovinhos dentro das fêmeas. É um inseto, não cheguei a dizer, é um inseto partenogénico, ou seja, ela é uma menina, uma fêmea, que não precisa de cruzamento para pôr os ovos. É muito vestigial a quantidade de machos que aparecem. As fêmeas põem os ovos, têm a ver cruzamento, quer dizer que são muitas iguais umas às outras. O que é que isto quer dizer? A curto prazo quer dizer que diminui a produção de sementes e, consequentemente, a dispersão da espécie. Diminui, e isto vai diminuir o número de sementes que se acumulam ao solo para fazer aqueles bancos de sementes gigantescos. A longo prazo quer dizer que quando se faz uma ação de controlo ou quando há uma perturbação qualquer, que pode ser um fogo ou um corte ou uma mobilização, se as sementes não se foram acumulando lá tanto, porque o inseto está a reduzir a produção das sementes, quer dizer que depois também há menos recuperação. Portanto, aquele verde que se vê ali ao pé das pilhas, que é o resultado da germinação das sementes que estavam acumuladas no banco de sementes, vai diminuir. Em casos mais pontuais, mas que nós em Portugal até temos vindo a registar, se a planta estiver em stress fisiológico, por exemplo, com falta de água, muitas galhas podem levar à morte das plantas. Isto não foi feito de ânimo leve, isto demorou, na verdade, está aqui o processo todo, não vale a pena estar a descrever o processo todo, mas vocês depois, se quiserem ver com calma na gravação, podem ver, são vários passos que tivemos que seguir. Estes passos implicaram laboratório, testes em laboratório, testes em campo, implicaram processos burocráticos de análise de risco a nível nacional, a nível europeu, demoraram 12 anos para conseguirmos trazer um agente que já era conhecido e que já era usado noutro país, neste caso na África do Sul. E é ele, ok? E o que ele faz nas acácias é isto. Portanto, isto é uma acácia cheia de galhas.
que é que nós sabemos hoje em dia? Depois de ter sido libertado em 2015, nós já andávamos a estudar as áreas antes para ter a linha zero, a base, e continuamos a monitorizar as áreas. E sabemos que de 2015 até 2023, portanto, ele ainda não fez 10 anos no nosso território, em 2016 foi quando vimos as primeiras galhas, nós temos acácias de espigas com galhas, portanto, o agente estabelecido de norte a sul do país. Quem tiver interesse em ver com mais detalhe, nós temos relatórios anuais, que agora nesta fase passaram para bianuais, estão todos disponíveis online no site invasoras.pt. A Beta, se quiser, pode pôr no chat o link onde está. E podem consultar os resultados, os relatórios para ver de ano para ano o que é que foi acontecendo. Nós entregamos relatórios todos os anos. Em 2018 foi quando pela primeira vez começamos a libertar insetos de galhas que já estavam a fazer os ciclos completamente em Portugal, portanto, as primeiras introduções foram insetos vindos da África do Sul e a partir dessa altura foi quando vimos mais assim, um pico de estabelecimento. Okay? Isto de vez em quando para. Estão-me a ouvir bem agora? Estamos sim, sem problema. Sim, estamos a ouvir. Sim, sim. Em 2023 fizemos a quantidade de galhas presentes estabelecidas em áreas já era maior, mudamos a metodologia e tentamos a mostrar todas as áreas, dividimos o país aqui em quadrículas, nas áreas onde há acácias e espigas, tentamos a mostrar todas as quadrículas, pontos aleatórios em todas as quadrículas, e conseguimos ver que tudo o que está a verde aqui são quadrículas onde atualmente temos a presença da galha, tudo o que está a vermelho são quadrículas que foram visitadas, mas onde ainda não vimos a presença da galha. Há aqui uma meia dúzia delas que não conseguimos visitar e há outras que são as pretas que tinham registros do agente, mas que não conseguimos visitar. Se nos conseguirem ajudar a completar esta amostragem, são todos super bem-vindos. A Beta já pus aqui o relatório para vocês clicarem se quiserem. Não fizemos só o seguimento do estabelecimento do agente. Tentamos ver, e reparem que esta lista eu sei que não é fácil de ver, isto são nomes de espécies, nós mostramos muitas outras espécies que são espécies não alvo para detectar galhas e até hoje, se vocês virem aqui com cuidado esta tabela, é um grandíssimo conjunto de zeros, ok? Portanto, nós não temos galhas em nenhuma outra espécie além da acácia de espigas. E até esperávamos encontrar galhas em Austrália, na Austrália. A Austrália é a Acácia melanoxylon, que aparece muitas vezes relativamente perto da Acácia longifolia, mas mesmo isso não temos conseguido encontrar. Portanto, e fazemos muita questão de mostrar muitas espécies não alvo que estão a coexistir, que estão junto às acácias de espigas. Não fizemos só isso. Também, olha, desafios a todos a observar as espécies autóctones que ocorrem ao pé das acácias de espigas para ver se há mais. Depois também medimos vários parâmetros na acácia em termos de crescimento dos ramos, em termos de produção das sementes, em termos vários parâmetros para ver qual é o efeito que o agente está a ter. Se quiserem, podem consultar os estudos que estão publicados. O que é importante aqui é percebam que estamos a ter cuidado também com esse aspecto e temos visto realmente redução do crescimento, da produção de sementes, do vigor das plantas. Vimos também em termos de redes ecológicas, portanto, o agente faz galhas, as galhas são algo que está disponível para outras espécies e tentamos ver também como é que outros insetos que estejam relacionados com galhas nativas, há muitas galhas nativas além dos bugalhos, dos carvalhos, nós muitas vezes não estamos despertos para elas e portanto não as vemos, apesar de elas estarem nas plantas à nossa volta. E tentamos ver se este inseto que forma as galhas na acácia de espigas ia interferir nas redes dos outros insetos que também formam galhas e que usam as galhas das espécies nativas. E até agora não temos nenhuma interação. Isto quer dizer, isto é o outro nível que eu estava a falar de parasitas e parasitoides das nossas espécies poderem vir interferir com este agente e causar alguma alteração. Nós esperamos que isso venha a acontecer no futuro, ou seja, que alguns, por exemplo, alguns parasitoides das nossas galhas nativas possam vir a parasitar esta galha nova,
mas até agora não temos registro. Vamos continuar a seguir. Ok? E temos aqui, tivemos alguns inquilinos, ou seja, alguns insetos que usam a galha como casinha, como forma de proteção. Isto é óbvio que não foi feito sozinho, ok? Portanto, nós fazemos mesmo questão de continuar a monitorizar a muitos níveis e isto tem sido diferenciador e é uma coisa que nós fazemos muita questão para termos a noção de, depois de o introduzir, o que é que pode acontecer, e isto obviamente dá muito, muito trabalho, mas também não foi feito sozinho, e temos aqui um pequeno obrigada a tantas pessoas por todo o país que nos têm ajudado, alguns se calhar estão aqui, tenho a certeza que estão aqui, e que têm ajudado a monitorizar as plantas, a ver onde é que estão as galhas, onde é que nas plantas nativas ao pé das acácias não estão galhas, e portanto, muito, muito obrigada a todos. Faltam aqui muitos, de certeza, porque têm sido imensos. E chega de o agente que já cá está. Então agora o que é que há para o futuro? E nós, de facto, temos várias espécies invasoras que já têm agentes selecionados no mundo. Eu vou começar pelo que está a seguir, ou seja, o que nós já temos alguma coisa feita, são agentes para duas acácias, para a mimosa, provavelmente a acácia que tem maior distribuição em Portugal, e para a Austrália, a outra a seguir. E o que nós temos aqui é só em quarentena, só em ambiente absolutamente confinado, e são dois gorgulhos, o Melantérios maculatus e o Melantérios acaciae. São dois gorgulhos muito próximos, há vários gorgulhos deste género que têm como alvo várias espécies de acácia. Estes não são específicos, por exemplo, este que nós estamos a estudar para a mimosa também faz, também o gorgulho basicamente faz a postura e alimenta-se das sementes em formação e impede que as sementes se formam. É um bocadinho como os gorgulhos que nós temos, ou que tínhamos no arroz ou no feijão em casa, eles não são melantérios, os gorgulhos são muitas vezes super específicos, e estes o que fazem é mais ou menos o que se vê fazer ao feijão, outros gorgulhos diferentes. E na verdade conseguem diminuir a produção de semente. O que atinge a acácia albata também atinge a acácia negra, que é a acácia mearnsi, e portanto não, são específicos de grupos de espécies de acácia muito próximas umas das outras. Nós temos estado a fazer os testes, portanto está aqui um exemplo do que eles fazem estes furinhos, tanto para se alimentar das sementes como para pôr os ovinhos que depois dão novos gorgulhos. A verdade é que nós só temos organismos em quarentena e estamos a ter dificuldades em conseguir que ele complete o ciclo, ou seja, o organismo é do hemisfério sul, tem as estações ao contrário, quando chega cá não tem as vagens das acácias na fase ideal e isso tem sido uma dificuldade biológica em termos dos testes que estamos a fazer, mas vamos persistir e estamos a considerar eventualmente passar para outros agentes das acácias. Portanto, as acácias serão sempre um alvo prioritário para nós por causa de todos os impactos negativos que causam pelo país. Outra espécie que consideramos muito importante, principalmente porque já tem agentes introduzidos na Europa, mas principalmente porque tem um vigor muito, muito grande, é uma espécie muito difícil de controlar de outro modo, ou seja, os métodos físicos e químicos é muito comum não darem resultado, não conseguirem conter a espécie, e como é um agente muito bem estudado, que já foi introduzido no Reino Unido e agora foi introduzido no norte da Europa, achamos que o nosso futuro pode passar por aqui. É uma sila pequenina que vai destruindo a parte vegetativa da planta. Também, em termos de prioridades, temos eleito como alvo o jacinto de água, que é uma espécie que também representa muitos desafios em termos de controlo. Em tempos, começamos a pensar que podíamos trabalhar com gorgulhos, portanto, estas espécies de neocatinas que estão aqui, que é este gorgulhinho aqui no meio, é um dos agentes usados há mais tempo, há décadas no mundo, mas na verdade agora estamos mais inclinados para este megamel, que é esta cigarrinha que está aqui do lado esquerdo. Eu estou a tentar pôr o rato, não sei se vocês veem bem ou não, que é um agente que tem estado a dar muito, muito bom resultado na África do Sul, mas reparem que eu tenho aqui futuro a vermelho, okay? Estes agentes nem sequer
há ainda pedidos de autorização, há só uma priorização de vir a trabalhar com eles. E depois temos a outra parte, que são, eu não lhes vou chamar sequer agentes, são inimigos naturais destas plantas invasoras, são espécies que nós, em trabalho de campo, já os detectamos cá, mas que não sabemos como é que eles vieram. O mais provável é terem vindo com as plantas da região de origem. Um deles é este mosquito galhador, é um Spanolepis celuana, e também tem o nome da planta, da cortadeira celuana. Também é tanto quanto se sabe específico. Digo tanto quanto se sabe porque o agente foi detectado primeiro no campo. Se vocês apanharem plumas de cortadéria, se forem plantas femininas, às vezes vê-se um tom alaranjado, que é por ter os insetos no interior das flores. Mas ele foi detectado primeiro em Espanha e depois nós detectamos logo aqui. E há um colega em Espanha que tem estado a trabalhar muito com esse inseto. Não se fizeram os testes porque o inseto foi introduzido acidentalmente, não se sabe como, mas ele tem estado a avaliar outras espécies que ocorrem com a cortadéria e não tem conseguido encontrar o inseto em mais nenhuma espécie, portanto acreditamos que possa ser também específico, mas sabe-se ainda muito pouco. O que nós sabemos em Portugal é que quando começamos a trabalhar com a cortadéria, identificamos-lo logo e é muito frequente e não parece estar a ter sucesso em conter a espécie. Portanto, é um inimigo natural, não lhe vou chamar agente de controle biológico assim de ânimo leve. Depois temos um caso bem diferente, que é outra vez um gorgulho. Os gorgulhos costumam ser muito específicos. Neste caso é de um feto aquático, da azola, e é de um feto aquático que já chegou a fazer a cobertura completa de massas d'água, mas esta azola tem estado a diminuir. E aí no início, em 2010, 2011, houve uma primeira publicação a referir a presença deste inseto cá, em Portugal. Ele foi detectado em vários países europeus, portanto a ideia é que tenha sido introduzido com a espécie, ele é muito pequenino, não se consegue detectar bem quando se vê a planta. E a verdade é que ele está em vários sítios e nós temos, agora começamos a trabalhar com ele, Raquel está a trabalhar com ele assim mais focado e temos vindo a ganhar, a confirmar a percepção que a espécie está a regredir, a espécie invasora, a planta invasora, a zola, está a regredir e sempre que vemos, ou sempre, não vou dizer sempre, mas muitas vezes quando vemos a regressão, temos estado a recolher amostras e confirmamos a presença do gorgulho. Eu aproveito para lançar aqui um repto de se souberem, se conhecerem perto de vocês massas de água com azola, contactem-nos para vos pedirmos um favor de recolher amostras e mandarem-nos. E a última que eu vou falar é os pantalobos, que foi detectado este mês, ou melhor, os pantalobos foi detectado há muitos anos em Portugal e causa muitos problemas, mas o inseto, que é um pequenininho ácaro que nem se vê a olho nu, foi detectado no sul de Portugal por um colega francês que está a fazer a amostragem da espécie. E a verdade é que ele começa, não se vê o inseto, mas conseguem-se ver as folhas a ficar enroladinhas e é um dos sinais que deixa alertar. Portanto, se virem ailantos, espantalobos com mau aspecto, digam-nos que pode ser sinal que este organismo está por cá. Na verdade, ele já foi detectado em muitos países europeus e há até uma formulação vou dizer um pacotinho de pó, não é? Mas que na verdade são estes insetos para poder aplicar em espantalobos. Não está homologado para Portugal, não se pode usar ainda em Portugal. Para concluir, passado este tempo, e já lá vão mais de 2 décadas, eu acho que a nossa análise é que, apesar de desafios, há definitivamente oportunidades e o controle biológico, não só em Portugal, mas na Europa, nós acreditamos que começou a aumentar e que vai continuar a aumentar e que isso pode dar uma diferença muito grande no controle das espécies. É muito, muito preciso aumentar a sensibilização e a informação sobre este método. Há muita desconfiança, há muita falta de conhecimento, e há muita, e isso depois também tem a ver com a aceitação que podem ter do método. E, portanto, obrigada
à Inveco, as invasoras às quartas, pela oportunidade de falar um bocadinho aqui de controle biológico. E o que nós acreditamos é que se for bem feito, e nós esforçamos-nos muito e fazemos disto uma prioridade que tem que ser bem feito, pode de facto ser uma solução sustentável para gerir melhor as plantas invasoras, e que vale muito a pena apostar. Tem sido fácil? Não, não tem sido nada fácil, ok? Não é fácil garantir financiamento, não é fácil lidar com a oposição, muitas vezes mal esclarecida e com a desconfiança. Há várias dificuldades de ordem biológica mesmo, porque trabalhamos muito com insetos que vêm do hemisfério sul. Há muitos desafios associados a essa parte, mas na verdade continuamos super seguros que é por aqui que queremos ir, porque acreditamos que pode fazer uma diferença gigantesca no controle de espécies que estão invasoras, que estão largamente estabelecidas. E acreditamos muito, porque temos uma equipa fantástica. Muitos deles não trabalham só com controle biológico, mas têm uma perninha no controle biológico, porque aprendemos a olhar para isto como uma alternativa, e portanto acreditamos que o nosso caminho está para continuar. Mas queríamos mesmo era contar com vocês, ok? Agora não sei se está aí alguém com sono, a adormecer, a ficar assim meio sonolento. Isto é quase o meu último slide. Olhem para ele com muita atenção. Na verdade, há várias plataformas de ciência cidadã em que vocês nos podem ajudar. Temos aqui, desde logo, portanto, fixem bem as galhas. Temos uma que é um bocadinho menos amigável, que é no IP Collect. Como isto está a ser gravado, depois podem ver os pontinhos aqui um por um. Eu não os vou dizer todos um por um. É uma plataforma, é uma aplicação livre, não se tem que pagar nada, e dá-nos para recolher mais dados, ok? E, portanto, nós insistimos muitas vezes nesta, conseguimos ter mais dados se a usarem. Mas, na verdade, há uma versão muito mais simples, que é do iNaturalist, ou do Biodiversity for All. O nome do projeto está aqui, ficou em inglês porque alargamos a vários países e não quisemos favorecer uma língua, que é um projeto que basta tirarem quase a fotografia às galhas, e depois mesmo que não estejam associados ao projeto, os dados são recolhidos para o projeto. E na verdade podem fazer isto para o Triquilogacha, para estas galhas, eu espero que as fixem bem, alguns de vocês de certeza que já as viram, a Beta já pôs aqui o link, mas também podemos alargar o horizonte e falar qualquer uma das plantas invasoras, das que eu estive a falar hoje, por exemplo, aqueles agentes, se registarem qualquer uma daquelas plantas-alvo, nós depois vamos atrás dos pontos para ver se conseguimos encontrar, no caso daqueles inimigos naturais que estão presentes, ou no caso de espécies que estejamos a estudar. E está tudo. Claro que tinha que agradecer à parte financiadora, mas para já, boas férias, ok? E perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só dizer. Eu tenho aqui os links, mas eu acho que a Beta já os pôs todos no chat. E de resto, passo-vos a palavra a vocês. Obrigada. Temos já aqui muitas perguntas. O tempo já vai adiantado, mas agora Desculpem. vais ter que ser concisa nas respostas, ok? Ok. E temos uma primeira pergunta do Vasco Fonseca. Foi logo no início quando tu falaste, e eu acho que vais responder rapidamente, que é porque é que os efeitos negativos em espécies invasoras não alvo é uma desvantagem. Porque não nos queremos meter com agentes que não são específicos, porque se eles atingirem espécies invasoras não alvo, quer dizer que também podemos não ter segurança que ele não vai atingir outras espécies. E depois tenho aqui duas perguntas que eu vou juntar, porque eu acho que a resposta vai ser comum, tem partes em comum. Primeiro, o Go Vegan, que eu não sei o nome, diz o que não falta pelo mundo fora são exemplos de espécies exóticas que são utilizadas para controle de alguma outra espécie invasora que tenha sido colocado antes e que depois acabou por criar mais um problema. E depois o Vitor Pombeiro pergunta se não existe o risco de um desses agentes mudar de hábitos de consumo quando a planta que ele consome deixa de existir, ou existir em quantidades muito reduzidas, porque a natureza de facto tem o hábito de se adaptar para sobreviver. Sem dúvida. Para já, a parte de
há vários exemplos de agentes que foram introduzidos no passado e que passaram para outras espécies, ok? E há alguns que são mais conhecidos, outros que são menos. A maior parte desses agentes, quando fizeram os testes em quarentena, em ambiente confinado, previu-se que eles iam atingir outras espécies. E foi decisão humana introduzir espécies que os testes alertaram para passarem para outras, ok? Ou seja, não eram agentes específicos. Portanto, é de facto um risco. Hoje em dia já se é muitíssimo mais cauteloso em fazer isso, em analisar os resultados para ter certeza que agentes que têm essa probabilidade maior de passar para outras espécies sejam retidos e não sejam introduzidos. Depois, por outro lado, mudar de hábitos. Vou-vos desafiar a todos, e eu pedi o nome, peço desculpa de quem me fez a pergunta, a pensarem numa galha que conhecem bem. Por exemplo, os bugalhos dos carvalhos. E atenção que os bugalhos dos carvalhos, ou as galhas dos carvalhos, são muito diferentes, porque são diferentes insetos que picam e fazem bugalhos diferentes. Então pensem, e quando forem para o campo outra vez, procurem se conseguem ver bugalhos de carvalhos noutra planta, ok? E, não sei se têm a noção, mas para quem trabalha com plantas isto é super claro, os carvalhos, atenção que eu tenho aqui um defeito, que é quando falo de carvalhos, falo do género quercos. Carvalhos, azinheiras, sobreiros, carrascos, carvalhiças, são tudo quercos. Todos eles têm várias galhas e todos eles, ou a maior parte deles, sofreram uma redução drástica, assustadora ao longo do tempo, ok? E nós continuamos a não ver bugalhos de carvalhos noutras espécies. Ou seja, há insetos que são muito específicos. No caso destes galhadores, fazem parte do grupo de insetos que são mais específicos. Estes galhadores, quando põem, não basta eles porem um ovo. Quando eles põem um ovo, a planta tem que saber interpretar essa postura como algo que vai fazer um tumor gigante, uma borbulha gigante, que é a galha. E nós, por exemplo, em laboratório, nós até tivemos ovinhos colocados noutras espécies, mas não conseguiram fazer galha. Em muito poucas espécies, na verdade. Mas o importante não é uma questão só do inseto, é o inseto com uma associação com a planta e a planta tem que interpretar isso como algo que vai fazer um bugalho, vai fazer uma proliferação anormal dos tecidos. E é muito difícil. Não vou dizer que tenho 100% de certeza que ele não vai fazer isso noutra planta. Nos galhadores é muitíssimo difícil, ok? Porque os galhadores, eles têm um período de vida curtinho fora da galha. Quando ele põe o ovo, se ele não apanha aquela planta, ele muitas vezes acaba por morrer sem pôr os ovos todos. Portanto, se ele sai, imaginem uma situação extremada em que os triquilogastes saíam da única acácia que estava viva e as outras acácias todas tinham desaparecido. Isto, na verdade, não é extremado. Nós temos visto isto, por exemplo, quando fazem cortes radicais. E ele acaba por fazer os bugalhos só nas poucas acácias que sobraram e não faz as galhas. Não, nós temos andado atrás disso e não faz as galhas nas outras, ok? Não me quero estender muito mais. Não, já defendemos. Fui clara? Fui clara? Há vários comentários de pessoas que estiveram na primeira libertação em Coimbra, de sítios que têm estabelecimento e já estão a ver resultados. Há vários que são comentários e que não são propriamente perguntas. Há aqui uma a dizer que a Serra de Sintra está completamente infestada de acácias. Em muitas zonas fazem verdadeiras muralhas que é impossível de entrar. Mas Cá para temos registros. o estabelecimento na zona de Sintra. Diz. Não tenho uma pergunta, mas eu acho que podes comentar o Ah, estabelecimento na que nós recebemos para aí há 2 semanas de uma colega na Câmara de Sintra que detectou galhas na carregueira, acho eu. E, portanto, já há confirmação de estabelecimento na Serra de Sintra. Mas início de estabelecimento, ok? Demora alguns anos até ele conseguir e só vai, na Serra de Sintra, há muitas acácias diferentes, ok? Ele só atinge a acácia de espigas, a acácia longifólia. Tem aqui um exemplo da paisagem protegida das Lagoas Bertianas e São Pedro de Arques, que já tem trique a mostrar resultados e que estão a crescer deformados. Não sei se o Miguel Bragança quer
complementar o que quer dizer com acrescer de formados. Deve ser quando eles têm vários, quando a oviposição é feita de vários juntos, a galha não sai redondinha, saem as várias galhas juntas, não é como aos carvalhos, diria eu. E depois temos aqui o Vasco Fonseca a perguntar porque é que para o Jacinto Tiago não usamos os dois. Podemos usar os dois. É mesmo uma limitação de recursos de conseguir começar os testes logo com dois. Mas sim, muitas vezes o que acontece faz, por exemplo, mesmo nas acácias, um agente que diminui o crescimento da planta e um agente que diminui a produção de sementes da planta. E pode-se fazer isso com o jacinto, aliás, com o jacinto, na África do Sul, onde agora estão a usar este megamel, esta cigarrinha que eu falei, também têm o gorgulho, portanto têm mais do que um agente instalado. É mesmo uma questão de limitação de recursos para fazer testes de mais do que um agente ao mesmo tempo. Muitas felicitações e dizer que foi uma excelente apresentação e a agradecer. Obrigada. Alguém a perguntar se partilhamos o link da gravação. Sim, todas as sessões de Invasoras às Quartas estão disponíveis no YouTube da SPECO, portanto esta também deverá ficar. Eu acho que são principalmente agradecimentos. Alguém a dizer que tem dificuldade em memorizar os nomes. De qualquer maneira, depois isto fica disponível e podem ver outra vez. E é uma Olha, questão galhas aqui. ao verem mais algumas vezes. O José Alberto a dizer que as bons dias na zona de Paredes é muito problemática. O que é que nós sugerimos fazer? Eu acho que não há nenhum agente, tanto quanto eu sei, para ela. Temos que procurar, se calhar. Aconteceu. Muita gente a dizer que gostou muito. Há aqui picante. Há um agente, eu não falei muito da aqui picante. Há aqui uma pergunta. Eu ainda não cheguei aí. Eu vou testar. Há um agente. Nós não priorizamos, porque em termos de controlo, a áquia picante estrategicamente é mais fácil de controlar por outros métodos do que as outras espécies que nós consideramos como prioritárias para o controle biológico. Ou seja, nós não conseguimos fazer testes de várias espécies ao mesmo tempo. E por isso não priorizamos a áquia picante. Mas na África do Sul, é verdade que há uma dúvida, porque na África do Sul eu creio que têm Áquia cerícia, que é a espécie que nós achávamos que tínhamos na Europa, e agora veio a confirmar-se que a nossa espécie que foi introduzida na Europa não é Áquia cerícia, é Áquia de Currans, e quem trabalha com os insetos costuma dizer que eles são os melhores taxonomistas. Portanto, eles podem não atingir a nossa espécie porque na África do Sul foram selecionados para a outra áquia picante. E não tem havido tão bons resultados. Portanto, nós não a consideramos prioritárias, mas há agentes para a áquia picante já selecionados e introduzidos na África do Sul. Deixa eu ver se eu consigo apanhar mais alguma pergunta. Eu acho que não está nenhuma, não tenho a certeza, porque, entretanto, como estão muitas que são só comentários, pode-me ter escapado alguma, mas eu acho que. Eu acho que não há mais nenhuma. Mas eu tenho uma pergunta, se Força. ainda houver tempo. Eu tenho uma pergunta relativa aos novos inimigos naturais que estão a ser testados para ser libertados. Estes inimigos naturais, qual é o alvo? As sementes, a biomassa da planta, quer dizer, Ok, estás a falar dos melantérios para as acácias. Sí, sobre todo para plantas terrestres, tipo cortaderia siloana ou acacias ou que xa non me lembro moito ben quais eran. Ok. Eu gostaba de saber qual é a parte alvo que esses inimigos naturais vão atacar. Ok, então, dos que nós estamos a estudar como agentes de controlo biológico, é só mesmo os gorgulhos para a Acácia dialbatia e a Acácia melanoxylon, são dois gorgulhos, e esses dois gorgulhos diminuem a produção de semente. Portanto, eles alimentam-se das sementes em formação, ainda não maduras, e põem ovos nas sementes, e isso aborta o desenvolvimento das sementes. E esses são os únicos que nós estamos efetivamente no processo de fazer testes de especificidade. Já temos uma série de espécies testadas para ver se são específicos. Depois, os outros agentes que eu falei, portanto, aqueles que eu falei para o jacinto de água, para
As outras acácias, aliás, eu falei de agentes que podíamos ir diferentes para as acácias. Os agentes que nós queríamos começar para outras acácias, portanto, além destes gorgulhos que temos efetivamente em teste, nós queríamos testar outros agentes que fazem mais dano à planta. E um deles, aliás, dois deles fazem bugalhos, como o Triquilogaster, nas zonas de floração. Portanto, atingem outra vez a floração, mas podem danificar a planta, o crescimento da planta, se forem em grande quantidade. Não temos cá, ok? Só temos os grulhos em teste. Os outros nos do jacinto d'água, eles, por exemplo, tanto os neocatinas como o megamelos, eles destroem parte, eles alimentam-se de partes da planta, partes mesmo vegetativas, e portanto são tipo herbívoros, comedores de partes de plantas. Sim. Depois falei de alvo para a Rhinotripa sanguinária do Japão, aquela a falar, que é uma cila pequenina, ele também vai comendo partes da planta vegetativa, não é específico da parte reprodutora. Depois falei os que estão da azola. O azola é um gorgulho comedor, herbívoro. Ele alimenta. Quando começam a ver a azola com muito mau aspecto, e às vezes até fica, por vezes, não sempre, o tom avermelhado é ela começar a degradar as partes verdes. Não é sempre, mas nós vemos muito. As que têm muitos desses gorgulhinhos começam a ter mau aspecto e acabam por ficar acastanhadas. Ele destrói a parte vegetativa. O que é bom, porque eso impede que a planta continue a crescer e a Exatamente. emitir Sim. propágulos, certo? Ele é, nós não temos ainda, ou seja, nós começamos a estudá-lo, é ter demonstrado de uma das nossas Raquéis Fernandes, nós temos duas Raquéis Fernandes, e que o Paco também já tem andado a trabalhar com ele, e é um gorgulho muito eficaz nos sítios onde foi introduzido intencionalmente. Portanto, ele fez resultados fantásticos, fez desaparecer a azola do mapa em várias massas de água na África do Sul. No Reino Unido está a ser usado como controlo inundativo, porque não consegue passar os invernos frios, mas nós cá achamos que não temos frio suficiente para o atrapalhar tanto. Portanto, nós temos um ano e pouco de estudo dele, ainda não sabemos o suficiente, mas a nossa percepção é que onde a azola está com mau aspecto, ou seja, a planta, a parte vegetativa começa a regredir, coincide muito com encontramos o gorgulho nas zonas da amostragem. Mas precisamos mais zonas de amostragem. Se alguém souber da azola, por favor, escreva-nos. Pode ser para o e-mail da Inveco, ou pode ser para o meu e-mail que estava ali no slide final, hmarchante.gmail.com. Depois, o que é que eu falei mais? A Zola, os outros que estão, que eu não lhes vou chamar agentes controbiológicos, vou-lhes chamar inimigos naturais. Eu gosto de pensar que agentes controbiológicos são agentes que foram estudados para controlar as espécies, e estas detecções de espécies que estão cá, provavelmente por acidente, não tiveram esses testes, ok? Mas o que nós encontramos muito, na verdade, são predadores de sementes. No espinheiro carru, que é a acácia carru, que agora é a Vachellia carru, nas robíneas, numa das albízias, são coisas que nós temos um defeito, entre aspas, que é uma qualidade, sem aspas, que é habitualmente às plantas e aos insetos, e quando vamos para campo procuramos, e várias das detecções têm resultado disso, de olhar com cuidado. E são quase sempre predadores de sementes. Este que eu falei no fim do Ailanthus destrói as partes vegetativas. Portanto, ele acaba por, nos ramos jovens em crescimento, ele acaba às vezes por enrodilhar as folhas e diminuir muito a área de fotossíntese, mas ele foi introduzido, creio que acidentalmente, em vários países, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, eu no Canadá, salvo erro, e é também muito específico e, portanto, aliás, nem tenho a certeza se é esse, há dois agentes que foram introduzidos acidentalmente, um deles, mas eu acho que até o fungo não é o ácaro, está a ser mesmo formulado para poder ser comercializado para espalhar, mas não está ainda autorizado. Diz, Beta? É o fungo, não é o ácaro. É o fungo, não é o ácaro.
Está aqui alguém a perguntar se há alguma solução para a tetragónia tetragoides. Claro, Comam-na, filhas. comam-na muito, muito, muito. Para quem não sabe, a tetragónia tetragonioides é um espinafre, é um dos espinafres. E reproduz-se assustadoramente nas ilhas. Isto deve ser uma pergunta das ilhas, com certeza. Sim, é o Pedro. Sim. E se É temos en- assustador, sim. Mas não sei de Alguém também nenhum a agente. perguntar para a oxalis. Não sei de nenhum agente para oxalis. Mas Eu nunca coloquei procurei. no chat um link de uma base de dados internacional onde estão registados a grande maioria dos agentes de controle biológico que já foram libertados de alguma parte do mundo. Podem procurar se tiverem curiosidade. Está aqui uma pergunta. Eu esqueci-me. Tinha pensado falar de outros agentes de controle biológico e esqueci-me. Não os quis pôr no slide Estamos porque da hora, portanto não te estendas muito. não me vou entusiasmar. É porque há outros agentes, só que não se, há outros animais, só que não são específicos, portanto eu não lhes vou chamar agentes de controle biológico. E nessa lógica podem aparecer as aves, como está aqui o António Pereira a dizer, podem aparecer os vários mamíferos que podem ser usados para pastoreio, ok? As cabras, as ovelhas, vários mamíferos de grande porte. Temos um trabalho a decorrer da Mónica para ver o que é que os mamíferos de grande porte, veados, corços, javalis, andam a fazer às acácias e às sementes das acácias e das áqueas, podem estar a ajudar a controlá-las ou podem estar a ajudar a dispersá-las, e as aves entram nessa lógica, ou seja, nós temos confirmação de aves em Portugal que comem, por exemplo, sementes de várias espécies de acácia. Aliás, as acácias e as outras espécies que têm partes vermelhas, como por exemplo a acácia cíclopes, a acácia melanoxylon, têm arilos vermelhos e cor de laranja, é como se fossem cordões umbilicais avermelhados à volta das sementes. Muitas vezes é para atrair as aves, e há registro de sementes de acácia em dejetos de aves, portanto elas comem de certeza várias aves diferentes, mas muitas vezes o que acontece é que elas comem-nas ao passar pelo trato digestivo, quebram as dormências e depois, quando saem, estão prontas a germinar, ok? Portanto, provavelmente até podem digerir algumas, que acabam por controlar, mas muitas vezes dispersam outras que acabam por, quando saem nos dejetos, germinam muito longe, ok? Mas há várias aves, sim, registro. Estou a pensar nas acácias, porque temos confirmação que são comidas pelas aves, provavelmente. Há muitas, olhem, as tintureiras são muito comidas por aves que as levam para todo lado. Há várias espécies que têm frutos carnudos que são dispersos pelas aves e andam a dispersá-los. Por exemplo, a figueira da Índia está a ser dispersa por aves e por outros vertebrados de grande porte, porque muitas vezes o que faz é que elas comem, podem destruir algumas e usá-las nutritivamente como alimento, mas libertam outras que quebraram a dormência e que ficam prontas a germinar e estão a dispersá-las também. Ok, e eu acho que estamos a chegar à nossa hora. De qualquer maneira, está aqui uma pergunta sobre a áquia picante, até pela sua estrutura, se não deve ter um animal que o possa Tem, combater. tem, tem, tem. Há agentes de controle, eu não me lembro do nome agora de cor, mas há agentes de controle biológico libertados na África do Sul. A dúvida é se é para a nossa áquia picante ou se é demasiado específico e é só para a áquia picante que há na África do Sul. Eles têm a áquia serícia e nós temos a áquia de Currans, que pensávamos que era a áquia serícia. Pode, mas se há agentes para a áquia picante na África do Sul, quase certeza que há para a nossa. Ser picante não assusta um inseto, ok? Isso é para nós que nos picamos. Com um organismo mais pequenino ou até um fungo, não faz diferença nenhuma. Ok, e eu acho que estamos a chegar ao fim, já passamos da nossa hora. Muito obrigada a todos. Eu quero só deixar o convite e o desafio para se juntarem a nós para o próximo ciclo de Invasoras às Quartas, que será divulgado depois do verão, mas esperamos de novembro a julho para o próximo ano voltar a fazer este ciclo. Vou deixar aqui o link, depois podem consultar para ver se nós já temos o programa novo.
Eu creio que não disse no início, este ciclo é promovido pela rede INVECO, a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, que organiza também a Semana sobre Espécies Invasoras, e que espera reunir todas as pessoas interessadas neste tema. Portanto, eu acho que vou parar a gravação, desejar muito boas férias a todos, e se tiverem algum comentário, alguma coisa, ainda podem dizer, mas eu vou interromper entretanto. Eu estava aqui a ver se encontrava alguma coisa para